Você me permite desafiar a sua fé? Quando você está passando por problemas, por dificuldades, quando você está passando pelo vento, para quem você tem olhado? Para esse vento ou para Jesus? Essa já é a terceira mensagem que eu falo sobre o vento que todos nós passamos, as tempestades que fazem parte da nossa vida. Mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor que repreende toda e qualquer tempestade. Eu vou deixar, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo celular ou pelo próprio computador, você consegue acessar aqui em cima, no card. Tem um izinho ali, você clica. Você vai ver as outras mensagens aí que eu falei sobre o vento. E também no final do vídeo eu vou deixar algo sobre isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar para alguém essa mensagem, não deixe de abençoar alguém. Vamos ministrar aquilo que Deus tem nos abençoado tanto na sua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, fala uma história tão tremenda, né? Sobre onde nossos olhos precisam estar quando estamos passando por um vento. E aqui ela fala sobre o vento contrário, né? Mateus 14, 22. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu no monte e foi orar à parte. Vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E agitaram-se, gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Agora preste bem atenção nos versículos seguintes. Versículo 30. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que duvidaste? E ele, subindo no barco, o vento cessou. Vou te dar uma dica pastoral, profética para você que está vendo esse vídeo. Quando você estiver passando por um vento, por uma tempestade, olha para Jesus. Não fica olhando para o vento contrário, não. Não fica olhando para o vento que joga o teu barco de um lado para o outro, que te assusta. Meu Deus, você imagina uma madrugada aí, vamos colocar assim, entre 2 horas da manhã até 6 horas da manhã, amanhecendo, naquele lugar assim nebuloso, aquele marzão aberto. Você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada e só vento, vento, vento. Mas lá no meio do mar, lá no meio da tempestade, quem estava lá? Jesus. Jesus sempre vai estar lá. Jesus sempre vai estar no meio da tua tempestade. Aí é o momento de você tirar os olhos da tempestade e olhar para os olhos de Jesus. O texto diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele fez o que nenhum homem na história tinha feito e até hoje jamais outro homem fez, que foi andar sobre as águas.
Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade, naquele problema, naquela dificuldade, ele começou a afundar. Você está passando por um vento? Você está passando por uma tempestade, por uma dificuldade? Tira os olhos do vento. Olha para Jesus. Tira os olhos do vento. Porque você tem uma palavra. Caminhe debaixo dessa palavra. Ou melhor, caminhe por cima dessa palavra. Não afunde, não deixe. Ele não vai deixar o teu barco afundar. Ele não vai deixar você afundar. Caminhe sobre a palavra. Jesus fala para Pedro simplesmente assim: vem. E Jesus fala para você hoje: vem, ou vá, siga, prossiga, não desista. Queridos, tire os olhos do vento. Coloque os olhos em Jesus. Tire os olhos do problema. Coloque os olhos em Jesus. Eu abençoo você. Eu declaro sobre você o poder de Jesus. Você que tem assistido nossos vídeos, que tem seguido as nossas redes sociais, que tem nos acompanhado. Que Deus possa abençoar você e que o Espírito fale no teu coração. Talvez você seja como Pedro, um homem de pequena fé, um homem de pouca força. Tira os olhos do problema. Olha para Jesus. Jesus é aquele que descansa na tempestade. Jesus é aquele que anda em meio às tempestades. Ele é aquele que olha para você e fala assim: vem comigo. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Que Ele possa continuar falando ao teu coração. Shalom.